Olá, eu sou a Margarida, tenho 22 anos e estou a estudar Medicina na Nova, em Lisboa. Hoje estou aqui para falar como é que podes estudar de forma mais eficaz, mais concentrada e, no geral, mais produtivo. Para começar, definir objetivos. Definir objetivos é uma das melhores e mais evidentes dicas que podes dar a alguém que está à procura de ter sucesso na vida. Mesmo que tu não sabes o que é que queres fazer quando fores grande ou ainda não sabes para que área é que tu queres ir, qual é que é o passo a seguir a tomar, definir objetivos, mesmo que não sejam super definidos, portanto seja só ter a melhor nota possível nesta disciplina ou envolver-me em 3 ou 4 atividades novas este ano. Mesmo que não saibas exatamente o que é que queres fazer, mete objetivos na tua vida e vai-te ajudar a encontrares um caminho e a chegar lá de forma muito mais motivada. Apesar de definir objetivos ser um fator muito importante do sucesso, pensares que não é só o objetivo em si e não é só o fim em si, mas também a viagem até lá que tem que te fazer feliz é essencial, porque, pelo menos por experiência própria, recomendo muito fugir à ideia de I'll be happy when, por isso eu vou estar feliz quando lá chegar. Agora estás no secundário, eu vou estar feliz quando estiver na faculdade. Chegas à faculdade, não gostas assim tanto do curso, eu vou estar feliz quando estiver a trabalhar. Chegas ao teu trabalho, odeias o teu trabalho, eu vou estar feliz quando casar, ou eu vou estar feliz quando tiver uma família, ou eu vou estar feliz quando estiver a viajar daqui a 10 anos. E de repente, olhas para trás e nunca foste mesmo feliz porque estavas sempre à espera da coisa a seguir. Portanto, apesar de teres um objetivo e um fim ser essencial para ter sucesso, também é muito importante aproveitares o caminho até lá. Se não estás feliz no caminho até lá, será que vale a pena estás por aí? É um pouco ambíguo, mas é uma coisa a manter em mente. Em relação à organização de tempo, é, sem dúvida, dos fatores mais importantes, pelo menos para o meu sucesso escolar, académico, de trabalho, mesmo de relações entre família e amigos, a organização de tempo é vital. De que forma é que podemos fazer isto? Calendários e to-do lists. Já falei um bocadinho sobre calendários no último vídeo. Pessoalmente, eu uso o calendário digital, Google Calendar. É super intuitivo, é todo catita com corzinhas e dananã. Podes partilhar com outras pessoas, para as pessoas terem acesso aos teus compromissos. Mas também podes fazer à mão e usar em folha de papel, se der mais jeito. Em relação a to-do lists, eu pessoalmente também uso digital nas notas do meu telemóvel, mas de novo também podes usar em papel. Uma dica importante para as to-do lists: se tens muita coisa na tua lista e sentes que nunca consegues fazer nada e que acaba por ser só caótico e muito pouco produtivo, define prioridades dentro da tua to-do list. Portanto, organiza as tuas tarefas pela prioridade e pela importância que elas têm. E para cada dia, se tens muita coisa para fazer, para cada dia define a coisa mais importante desse dia e mesmo que não faças mais nada na tua lista inteira, fizeste isso, coisa importante, ficou feita, amanhã há mais. Não dá para fazer tudo, portanto é uma boa ideia definires níveis de importância e assim sentes-te mais tranquilo com a tua produtividade. Em relação a calendários, 2 dicas importantes. Incluir no calendário tema para descansar, relaxar, dormir. Está mais do que estudado que o sono é super importante para a aprendizagem de cada um de nós. E pôr no calendário também coisas que não é só estudo e trabalho. Portanto, ir jantar fora com um amigo, ir sair, ir a uma festa, ter tempo de família aos fins de semana. Põe mesmo no calendário, desta a esta hora estou ocupada porque estou a divertir-me com um amigo, porque desta forma o teu cérebro vai ficar muito mais liberto para pensar noutras coisas que não dinâmicas de horários, dinâmicas de amigos, a que horas é que tenho que estar ali para aquele cafezinho. Vais ter muito mais liberdade mental para pensar noutras coisas e para seres criativo e para estares, no geral, relaxado. Em termos de planos de estudo, dicas importantes. Um conselho que posso dar e que resulta muito bem comigo é elaborar listas de temas e subtemas no geral, de toda a matéria que tu tens que ver. Portanto, todo o teu trabalho que tens à tua frente é muito bom organizar, seja por lista, seja por uma tabela, seja por um diagrama de árvore. Portanto, qualquer coisa que te ajude a ter uma visão geral de, ok, isto é todo o trabalho que eu tenho para fazer à minha frente. Acabei de tocar no microfone. Este, por exemplo, é a organização de temas e subtemas que nós usamos no portal da sabedoria para dar explicações físico-química de preparação para exames. Temos os temas, temos os subtemas e depois sim organizamos ao longo das nossas semanas como é que nós vamos dar isto. O que nos leva para o ponto seguinte, como elaborar um plano de estudo. A meu ver, há 2 formas, retrospectivo ou prospectivo. O que é que isto significa? Prospectivo é o mais clássico. Basicamente tens um calendário com as datas e vais escrevendo à frente de cada dia aquilo que tu queres ver ou planeias ver nesse dia. O que é que pode acontecer muitas vezes? Isto é útil para ajudar a planear mais ou menos a tua semana, mas acaba por ser um bocadinho estressante quando tu não consegues cumprir este plano, fica coisas para trás, tens que passar à frente porque tens um plano todos os dias a cumprir e de repente houve imensos temas que tu não viste porque, não houve tempo e era irrealista. Portanto, temos outra forma de fazer isto. Em vez de organizar o teu estudo por dias, organizar o teu estudo por temas. Portanto, basicamente, em vez de fazeres uma lista dos dias e depois preenches com os temas, fazes uma lista dos temas e depois preenches com os dias.
quando estudaste esse tema. Portanto, tu sabes que tens tema X, ok, hoje estudei este tema, ponho a data deste dia. Se amanhã voltei a estudá-lo, ponho a data do dia da manhã, mas só depois de o fazer. E, portanto, tens sempre uma noção de todo o trabalho que tu já fizeste, em vez de pensares em todo o trabalho que ainda vais fazer. Uma dica interessante para estes planos de estudo, à medida, seja de qualquer das formas que tu adotes, prospectivo ou retrospectivo, sublinhares ou, se fizeres online, pôres o quadradinho da cor que corresponde ao nível à vontade que tens nesta matéria. E isto chama-se o sistema semáforo. Também aprendi isto num vídeo de YouTube. Basicamente se tu já estás muito confortável numa matéria, sublinhas ou realças aquela matéria a verde. Se estás mais ou menos e precisas de rever, pões a amarelo. Se estás completamente caótico e não fazes ideia de que é que se trata, pões a vermelho. E, portanto, se nós usarmos, por exemplo, num plano de estudo retrospectivo, se tu tens um tema que eu revi ontem este tema, estou bastante confortável, vou pôr a verde, passo para outro tema. Ok, isto foi o que eu revi hoje, estou completamente à toa, vou pôr a vermelho, preciso voltar a ver. Se amanhã eu voltar a estudar este tema e já estiver um bocadinho melhor, ponho a data da manhã, com amarelo, sublinhado a amarelo. Se no dia seguinte eu volto a rever este tema, ponho a data do dia seguinte já a verde, porque já estou bem, já estou pronta, posso passar para o seguinte. Pronto, e assim tens uma ideia muito melhor do quão confortável estás dentro de cada matéria. Em termos de concentração e produtividade, e isto é um tema super ambíguo que há imensos bitites a dar. Começando com estudar com música específica. Há vários estudos sobre isto, há imenso trabalho de investigação à volta deste tema. Estudar com música clássica, brown noise, white noise, red noise, pink noise, noise cancelling. Portanto, há todo um mundo gigante de bandas sonoras para ajudar a concentração que basicamente se percebeu que tem efeito tanto nas ondas cerebrais, portanto, na forma como o teu cérebro funciona e processa informação, como no mero facto de melhorar a tua concentração porque cancela os barulhos inesperados e que tu não controlas à tua volta e, portanto, o teu cérebro não está distraído com coisas de alarme que acontecem à tua volta e, portanto, fica muito mais focado naquilo que estás a fazer e que está à tua frente. O que é que eu recomendo? Experimenta, vê o que é que há muita variedade, experimenta o que é que funciona para ti. Por exemplo, para mim o que funciona melhor é o white noise. No início estranhei bastante, mas depois entranhou-se e, portanto, recomendo muito que experimentes estas coisas. Se tens déficit de atenção, isto é... Depois, estudar sem telemóvel. Também há montes de estudos à volta disto. Acho que é uma coisa que toda a gente compreende porque estudar sem telemóvel na mesma divisão do que tu, ou no mínimo sem estar à vista, muda bastante o teu nível de concentração, porque o telemóvel, um Apple Watch, um iPad que pronto, não dá a fazer nada para além de distrair, é uma portinhola para o mundo digital e isso acaba por ser uma grande distração para todos nós. Se quando eu tinha 10 anos isto era um castigo que os meus pais me davam, tirar o meu telemóvel e pôr noutra divisão, agora é uma grande dica de estudo que me ajuda imenso a concentrar-me. Mais coisas, estudar com tempos ou capítulos definidos. Se és uma pessoa que, por exemplo, não tem muita facilidade em estudar grandes pedaços de tempo seguido, concentrado, há uma técnica muito boa, a técnica do Pomodoro, que basicamente tu defines o tempo que tu queres estudar, aquilo tem um alarme, começa, tens o tempo todo passa, tem um alarme no fim, podes definir de quanto tempo é que tu queres que sejam as pausas de estudo e assim não tens de estar concentrado a olhar para um relógio, a olhar para o telemóvel, a pensar há quanto tempo é que eu estou a estudar, já passou imenso tempo, ou estou pouco concentrada e ainda não estudei quase tempo nenhum. Basicamente tirar a pressão de controlares o tempo de cima de ti e podes-te focar só em estudar. Também podes estudar 10 páginas seguidas e depois uma pausa, 15 páginas seguidas e depois uma pausa, um capítulo inteiro. Portanto, há várias técnicas. Eu recomendo bastante fazer qualquer tipo destas técnicas porque te ajuda a manter um ritmo regular, tira um bocado a pressão dentro da tua cabeça de pensar tenho que estudar, porque já organizaste mais ou menos como é que queres fazer e vai ser feito. Outra coisa interessante, o conceito de estudo acompanhado. Há vídeos no YouTube de pessoas malta a estudar durante horas e horas e horas que pode ajudar para não te sentir tão sozinho e para pensar tipo, fogo, eu já estou super pouco concentrado, mas está alguém aqui comigo a estudar, vou também tentar entrar no ritmo e assim estamos a estudar em conjunto. Também podes tentar fazer isto com amigos, na vida real, mas muitas vezes fica pausinha para café, pausinha para bolinho, pausinha para não sei o quê e acabas por não estudar assim tanto. Portanto, vê um bocado o que é que funciona para ti, mas recomendo muito fazer isto. Também podes optar por te juntares às salas de estudo online de centros de explicações. Por exemplo, o Portal da Sabedoria, se és aluno, tens uma sala de estudo gratuita todos os dias em que tu podes entrar e basicamente é uma plataforma online em que tu estás a estudar. Se tiveres alguma dúvida, perguntas aos explicadores que lá estão. Se não, estás simplesmente rodeada
online de pessoas que também estão a estudar como tu e torna-se um bocadinho menos solitário. Um método que funciona muito bem para mim, estudar com recompensas no fim. Para mim é tipo comidinha deliciosa ou uma série que eu adoro e, portanto, o que acontece é que o meu cérebro começa a associar estudar a coisas que eu gosto, porque ao fim de estudar vem uma coisa deliciosa. Depois, espaço de trabalho. Definir um espaço de trabalho / de estudo é muito importante. Foi uma coisa que foi demonstrada claramente pelo Covid. Não estás a estudar num sítio onde comes, ou onde dormes, ou onde estás a divertir-te com os teus amigos, ajuda bastante à habituação ao espaço de trabalho, em vez de estares meio a comer, meio a estudar, meio a dormir, meio a estudar. Portanto, é bastante importante estar rodeado de uma atmosfera de trabalho para começares a entrar no ritmo. Em termos de estudar a teoria em si, há vários materiais que nós podemos usar, resumos, flashcards, táticas de discurso para decorar as coisas oralmente, fazer exercícios para praticar, escrevendo ou fazendo contas, portanto, depende do que é que funciona melhor para ti. Em termos de resumos, recomendo muito usar resumos já feitos, não perder tempo a escrever, não perder tempo a sublinhar, não perder tempo a fazê-los tu próprio, porque há imensos recursos online. Tens resumos em sites, em livros, em centros de explicações. Tens também vídeos de YouTube, Khan Academy, imensa coisa online, portanto não percas tempo a fazer os teus próprios apontamentos quando já há tanta coisa feita. Depois, flashcards. Podes fazê-los em papel ou usar em aplicações. Basicamente o conceito é, tens uma pergunta, viras o papel ou viras o cartãozinho na aplicação e tens a resposta. É uma forma bastante interessante de decorar a teoria, porque acaba por ser um processo um bocadinho mais ativo em vez de estar só a ler e a sublinhar. Se queres fazer os teus próprios flashcards, que eu também não recomendo assim tanto, porque já há muito material feito, uma dica é, usa perguntas de exames antigos, testes antigos, portanto, perguntas já feitas, e tu acabas por pôr no teu flashcard, praticas exames que já saíram, portanto, entras no ritmo de exames que já saíram, e acabas por não perder tanto tempo a pensar numa pergunta e a imaginar uma pergunta. Depois, dar aulas às pessoas invisíveis. Isto é das coisas que eu mais fazia no secundário. Quando eu tenho que decorar uma coisa, em vez de estar só a olhar para o papel e ok, está decorado, pegava nos meus resumos, ou nos resumos de alguém que alguém já tinha feito, ia para a frente de um espelho e falava como se eu estivesse a dar uma palestra e a explicar a matéria. E o que é que acontecia? Eu percebia muitas vezes a fazer isto que afinal eu ainda não tinha percebido assim tão bem aquela parte da matéria, porque ao falar estava a raciocinar e ficava tipo, não percebi nada do que eu acabei de dizer. E então tinha que ir rever e acabava por aprender muito mais. Por fim, para aprender, exercícios para praticar. É mesmo das formas mais eficientes de estudar. Porquê? Importância do Active Recall. E o que é que isto é? Em vez de estares a fazer comportamentos passivos de aprendizagem, por exemplo, ler, sublinhar, olhar para um esquema, olhar para uma imagem e não fazer grande pensamento à volta disso, o Active Recall baseia-se basicamente na teoria de quanto mais trabalho tu puseres a aprender qualquer coisa, mais tempo essa coisa vai ficar na tua cabeça e, portanto, mais duradoura vai ser a tua aprendizagem. E então, fazer exercícios para praticar e para te pôr à prova é exatamente a forma de fazer isto. Podes usar recursos como o IAV, online, livros da Porta Editora e de outras marcas, sites, amigos, família. Por exemplo, há um recurso muito interessante para além do Centro de Explicações do Portal da Sabedoria, onde eu dou explicações, o Mestre Panda, que basicamente é um site de exercícios de matemática que te apresenta como se fosse o bom condutor, apresenta-te questões, tens que responder, são de vários temas, há várias matérias e, para além disso, analisa a tua performance em cada tema, dentro de cada matéria e, portanto, tu percebes aqueles em que ainda estás muito desconfortável ou aqueles que já estás super pro e podes seguir. Outra dica, dentro dos exercícios, se tiveres dúvidas em algum exercício, é para apontar e para esclarecer, mas nunca deixes dúvidas por tirar, porque são estas dúvidas, as coisas difíceis de aprender, que vão ficar mais fortemente metidas dentro do teu cérebro. Portanto, se tens uma dúvida, aproveita para aprenderes com ela, não deixes passar, escreve e volta a revisitar as dúvidas quando acabas de estudar. Quem sabe já aprendeste o suficiente para até esclareceres a ti próprio. Um pormenor interessante na forma de aprender tanto teoria como fazendo exercícios é space repetition. E o que é que isto é? Em vez de aprenderes um tema inteiro, por exemplo, num dia, e vês a teoria, fazer exercícios, fazer revisões, tudo no mesmo dia e depois não voltas a tocar nele durante 2 meses, em vez de fazeres isto, é intercalares esse tema com outros temas, menos quantidade de cada um, e assim, em vez de veres tudo no mesmo dia, vais vendo ao longo de 5 dias, ou ao longo de 2 semanas, ou ao longo de 2 meses, e portanto fica muito mais incluído no teu dia-a-dia e na tua rotina diária, e acabas por fazer várias revisões e revisitar várias vezes mais ou menos a mesma matéria, do que veres tudo no mesmo dia e depois não lhe tocas durante imenso tempo, já te esqueceste, e pronto, é assim que funciona a nossa memória, tem que ser uma coisa de muita repetição. Portanto, recomendo muito space repetition, ir distribuindo ao longo de dias o mesmo tema
não aprenderes tudo junto e depois nunca mais olhar para ele. Como última dica, se vais fazer um exame, se vais fazer um teste importante, uma avaliação, uma apresentação, pratica, simula esse exame em casa. Por exemplo, isto é uma coisa que também vi num vídeo do YouTube, na altura do Covid, se fazias um exame na escola com máscara, que era um momento estressante, e estavas habituado a usar máscara e uma caneta específica, ou tinhas que usar desinfetante, ou toda a situação à tua volta, em casa, estudava com máscara, estudavas com aquela caneta, estudavas com o desinfetante ao teu lado, com todas as situações o máximo possível semelhantes à situação do exame, para quando chegares lá e chegares àquele momento crítico, já não ser um momento especial, diferente, completamente disruptivo da tua rotina. E, portanto, habituas-te muito melhor à situação. Chegas lá, já não é nada de novo, estás pronto, só estás focado em fazer o exame em si. Podes fazer isto de várias formas. Por exemplo, em vez de estás a fazer exercícios soltos, faz mesmo um exame do início ao fim, 1h30 seguida, não há distrações, fazes tudo seguido, o que souberes fazes, o que não souberes não fazes, paciência, mas simulas a situação de exame. Recomendo muito fazer isto, tira muita pressão, habituas-te aos timings, habituas-te a tudo, basicamente. Portanto, funciona muito bem. É isso. Isto são as dicas de hoje. Se tiveres alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. Espero que tenha sido útil e vemo-nos em breve.